Em primeiro lugar, agradecer à comissão organizadora e ao Manel pelo convite. Sem eles também não tinha a oportunidade de partilhar com colegas, que estamos aqui todos entre colegas, o meu seminário. A minha comunicação vai se dividir em duas partes, e o meu objetivo com estas duas partes é primeiro trazer um percurso de seminário, um exercício de seminário, para demonstrar a todos o meu raciocínio e a minha lógica de pensamento, através deste exercício de investigação. E o segundo é, no fundo, expor uma grande fonte que pode ser conhecida ou não pelos que estão aqui presentes, que são os livros de visitas. Agradecia também se fizessem sinal, caso o som não tivesse muito bom. O meu título é Norma e Desvio em Comunidades de Antigo Regime, com o subtítulo de A Paróquia Comunidade Pertença. São dois títulos que estão diretamente relacionados. No fundo, tanto um como o outro demonstram esta importância da paróquia, comunidade de comportamentos e de vivências destas sociedades de antigo regime, e vamos então compreender com este trabalho algumas normas e desvios presentes nas pessoas que coabitavam estas paróquias. Por sumário, trouxe aqui algumas linhas gerais dentro do que a comissão organizadora me pediu. O tema e a problemática, falando um bocadinho do contexto historiográfico e da temática de partida, o objeto de estudo, as fontes, a metodologia, alguns resultados, porque não pude trazer, por questões logísticas, todos os gráficos, perspectivas e contributos para futuros trabalhos e alguma bibliografia selecionada. A problemática prende-se em torno da norma e desvio em comunidades de antigo regime. De facto, esta questão, dentro da historiografia, é abordada por nomes como Joaquim Ramos de Carvalho, Franklin Neiva Soares, José Pedro Paiva, Isaías da Rosas Pereira e também Eugênio dos Santos. Franklin da Neiva Soares, o seu grande trabalho dedicado à Diocese de Braga, nesta questão relativa às comunidades e aos livros de visitas. José Pedro Paiva também em Coimbra, aliando também duas fontes, no fundo, que são produzidas pela Inquisição e outras pela parte da Igreja como instituição, nomeadamente a questão das visitas, dos livros de visitas, que nos trazem esta temática, e também Joaquim Ramos de Carvalho lida muito com a questão das redes. A historiografia moderna, em termos de linhas de pensamento, muitas das vezes utiliza o cruzamento de fontes, e este autor assim o faz, cruza os livros de devassas, as visitas pastorais e também algumas inquirições do ponto de vista da Inquisição, que são feitas, os processos de Inquisição, e Joaquim Ramos de Carvalho cria então a rede de pessoas que no fundo são indicadas como os pecadores públicos. É este também o cerne do meu trabalho. Tentar através de confronto entre norma e desvio, aqui identificar quais são estes os pecadores públicos. Temos que perceber que os livros de visita têm a sua vertente doutrinal e ética, isso vai-se constatar nos dados que vamos escolher da fonte, mas também a parte normativa eclesiástica, aquela que disciplina socialmente estas sociedades, está muito presente nas constituições sinodais. A outra fonte que eu dou relevância, mas no fundo utilizo para cruzar com a minha fonte principal, os livros de visitas, tentando perceber também se ela se cruza com a lei dos leigos, a lei consuetudinária que regia também estas populações. No fundo, lanço estas pequenas perguntas que me vão motivar a procurar a informação nas fontes e tentar, no fundo, identificar quais são estes desvios e estes agentes, como eu irei mais à frente falar, quando apresentar uma crítica de fontes interna e externa. Relativamente ao meu objeto de estudo e também à minha fonte, em primeiro lugar, defini-lo. Ela é constituída por 5 livros de visitações ou de visitas, que no fundo englobam estas 5 paróquias, Golpilhares, Canelas, Olival, Costume e Pedroso, e enquadram-se numa cronologia dos séculos XVII e XVIII, mais precisamente de 1607 a 1794. Conseguimos compreender que estes espaços fazem parte do julgado de Gaia, o que hoje é Vila Nova de Gaia, que mais só na época contemporânea é que Vila Nova e
Gaia se unem, e eu analisei, do ponto de vista da microhistória, estas 5 paróquias. Poderia tê-lo feito por comarca e abarcar outros livros, mas decidi me dedicar só a estas 5 paróquias. Também são algumas das regiões onde eu coabito também hoje, dentro da circunscrição de Gaia. As constituições diocesanas que escolhi foram em particular as do Bispado de Dom João de Sousa, que muito nos diz sobre este enquadramento do Portugal moderno nesta época. O objetivo principal, então, ao abordar esta temática e estas fontes, foi identificar agentes, sendo eles agentes visados pelos seus pecados que cometem, mas também os locais onde eles interagem, vivem, morrem, mas também onde eles pecam, no fundo. Através do quê? Das suas ações. Das suas ações que são bastante registadas nestes livros de visitas. José Pedro Paiva fala-nos desta função muito específica das visitas, através do mecanismo da observância religiosa das populações e dos comportamentos que, no fundo, são essas as preocupações da Igreja, desta entidade que produz a minha fonte. Também aqui, e no fim eu constatarei, estudei um pouco a sociologia religiosa desta esfera histórica, tentando compreender que a paróquia é de facto uma unidade muito forte, onde estas comunidades se organizavam e através do testemunho dos livros de visitas presentes nestas igrejas, nestas paróquias, podemos tirar muitas informações acerca destes pecados públicos ou pecadores públicos. Expressão utilizada por José Pedro Paiva ou por Joaquim Ramos de Carvalho, os pequenos mundos, os tais estudos de caso que ele se dedica. A minha fonte é uma fonte, como eu tenho vindo a frisar, é do caráter religioso, mas também toca na esfera social, os livros de visitas, que abordam estas regiões, Bobilhás, Pedroso, Olival, Canelas e Costuma, e que vai ser cruzada com as constituições diocesanas de Dom João de Sousa. Aqui temos 2 dimensões muito importantes. A primeira, a dimensão normativa, mas também religiosa, a parte das constituições diocesanas. É importante para compreendermos o que é que, através dos concílios e dos cânones que eram decididos entre estes concílios de bispos, o que seriam as regras para pautar a vida destas pessoas, tanto do caráter espiritual como temporal. Nos livros de visitas é mesmo esta a temática que é abordada. Eles começam sempre com a mesma transcrição, visitei o Santíssimo Sacramento e por aí afora, onde nós conseguimos compreender que os livros de visitas têm uma primeira dimensão temporal, preocupando-se com a parte das igrejas, dos sacramentos, do Calvário, dos caminhos em torno da freguesia, das instituições, irmandades, confrarias, misericórdias, também questões que não foram alvo de reflexão no meu trabalho, e uma segunda dimensão, essa sim importante, a religiosa. Compreender de que forma é que os fregueses, chamemos-lhe assim, aos habitantes da paróquia, se comportavam em matéria religiosa. Estas 2 esferas são extremamente importantes, porque sem a parte religiosa, muitas das vezes não temos a parte social, e sem a parte social não temos a parte religiosa, ainda mais em sociedades de antigo regime, profundamente religiosas. A historiografia também nos consegue dizer que esta documentação, segundo José Pedro Paiva, acaba por ser pouco abordada do ponto de vista também institucional, como nós verificamos. Nem todos dão importância aos livros de visitas, talvez por, a um primeiro olhar, compreendermos que não temos muito para retirar, é sempre a mesma matéria, mas visto com outros olhos, compreendemos que há dimensões bastante interessantes e variantes que podemos pôr em jogo. A segunda salvaguarda que eu queria destacar nesta fonte é mesmo que não é uma fonte serial, nomeadamente em Gaia, porque só tenho estes 5 livros de visitas e tive que fazer todo um recurso de pesquisa bibliográfica também no arquivo, porque muitas delas não estavam publicadas
e outras também estavam um bocadinho desaparecidas, de modo que esta questão é importante referir. Outra questão tem que ver com o meu processo de pesquisa. Nós temos que compreender que as fontes nunca se esgotam, como diria um professor meu. A nossa capacidade de colocar novas questões a essas fontes é que se esgota. E é também este modo que eu queria deixar. É importante refletir que todo este percurso é suscetível de análise e também de introdução de novas variantes, mas às vezes o historiador ou o investigador, quando mergulha nas fontes, nem sempre se depara com aquilo que quer, não é? Este diálogo entre fonte e investigador é sempre muito complexo e do ponto de vista da instituição que é, a instituição religiosa, ainda mais cuidado temos de ter ao abordar estas fontes. A minha metodologia, comecei por cruzar a informação retirada dos livros de visitas em duas dimensões, numa primeira ficheira Excel, onde escrevia o nome do visitador, do pároco, a ação dos fregueses ou dos crentes, categorizando essa ação, sendo ela uma ação, no fundo, desviante, e caracterizei essa natureza dessa ação, sendo como profissional, moral ou religiosa. Os agentes sociais envolvidos são de larga escala, e eu vou tecer algumas considerações sobre eles quando apresentar os dados: mulheres, fregueses, vendeiros, barbeiros, clérigos. O espaço de socialidade, este é o grande ponto que eu retiro deste grande modelo historiográfico que eu aplico na minha investigação. Nenhum autor toca nesta questão dos espaços, das vivências, e eu, através das ações e também muito sobre os testemunhos da fonte, consegui inferir alguns espaços onde eles pecavam, a igreja, a paróquia ou as festividades. A tipologia da ação dos crentes, identificada na visitação, através dos capítulos gerais, onde a visitação e onde o visitador, de facto, anotava os desvios e também todas as situações, e também as denúncias. A ação do visitador também dividi em duas áreas, punitiva ou preventiva. No segundo ficheiro Excel, constatar então a tal normatividade eclesiástica do ponto de vista institucional, se os agentes visados cumpriam então a norma diocesana. E é este confronto, este diálogo entre as constituições e os livros que eu quero deixar sempre claro. Há um outro aspecto que eu não abordei e que não trouxe para aqui, que é a questão tridentina. A partir do século XVI, as visitações aumentam a sua regularidade, e aí também eu não abordei esse aspecto, mas abordei o peso, passado 2 séculos depois do Concílio Tridentino, o peso destas normas de disciplinamento social, de vigilância das populações, mas também de combate à superstição, e isso vai ser claro na documentação. E eu também trouxe esse aspecto para o meu trabalho, que não tive a oportunidade aqui de desenvolvê-lo por questões logísticas também. Os resultados, depois de confrontar as fontes, deparei-me que os fregueses são, no fundo, o alvo, o agente mais visado, assim como o corpo clérigo. Quando eu chamo aqui a atenção para os clérigos, falo do pároco da paróquia, não do visitador. Essa dignidade, o visitador tem várias, engloba várias dignidades, pode ser um abade, pode ser um bispo. E também referir que os desvios são claramente morais e religiosos. Compreendemos que Golpilhares e Canelas são duas grandes paróquias que sofrem de desvios muito relativos à natureza moral e religiosa, mas os seus alvos são claramente os clérigos e os fregueses. Quando eu falo de mulheres, é interessante que neste gráfico não está, mas haviam profissões também que são consideradas profissões desviantes ou suspeitas. Porquê? Porque dentro destas mulheres encontram-se as parteiras. Isto é interessante trazer para aqui porque parteiras, barbeiros ou vendeiros, aqueles que vendiam o vinho nas festas, são muitas das vezes perseguidos por estes livros de visitas e registados. Porquê? Porque as parteiras faziam uma coisa muito simples. Faziam os partos, mas não batizavam as crianças. E vamos ver que as constituições diocesanas são muito claras. Tem que se batizar as crianças e nos livros de visitas também a punição é bastante clara para quem não as batiza. Os barbeiros, através das sangrias, também eram muito mal vistos e os vendeiros também. Ao venderem vinho em ocasiões festivas, levavam a que padres e também fregueses, no fundo,
distorcessem as coisas nas festas, não é? Brigas, problemas, padres armados, também vamos ver isto, as constituições também, se forem verificar, vão sobre padres armados. Do ponto de vista da natureza dos desvios, o religioso e o moral é o mais claro. Religioso também em ofensas aos sacramentos e também em questões de disputas entre fregueses, mas também moral do ponto de vista dos costumes e das vivências. A paróquia como centro destas ações. De facto, constata-se, o meu ponto de partida, é aqui que tudo acontece. Gabriel Verrat, que é um historiador e sociólogo francês, fala-nos que a paróquia é tal unidade religiosa, mas também ela jurídica e um ser histórico também, que compreende estas dimensões, e compreendemos que a maior parte dos desvios está presente em igrejas e em paróquias. Mas também as festividades têm um grande peso. Do ponto de vista da ação dos visitadores, destacar que ela é muito punitiva, mas também preventiva. Preventiva, neste sentido, os fregueses são incentivados a denunciar estes pecadores públicos e, no fundo, também entrar nesta dinâmica tridentina. Leio só uma citação de 1700, onde as mulheres de Arnelas iam-se lavar à fonte e, nesse lugar de Arnelas, os homens e moços, estando elas descompostas, assistiam à sua vivência. E isso causava, no fundo, grande escândalo e desconforto. Compreendem assim que, lendo esta citação, é uma das passagens bastante interessantes, que, do ponto de vista moral, mas também religioso, da esfera religiosa, que nos leva a que os livros de visitas registem e no fundo, acabem por incidir sobre estas ações. Aqui confrontamos norma e a ação do visitador. Escolhi só uma parte do meu quadro, também porque não tenho tempo para mais, e neste sentido destacar que os capítulos de visitas estão sempre em concordância com as constituições. Não seria de esperar. O grande alvo é o corpo eclesiástico e dos fregueses. Reparamos que há sempre pena sobre as questões que são identificadas, de natureza das parteiras, de beberem água da igreja, a questão das superstições, e também as mulheres de maus costumes e desonestas, como as fontes assim o identificam. Articulando com a parte normativa da igreja, compreendemos que estes desvios, no fundo, são ações comuns do dia a dia, não seguiam esta conduta, esta normatividade cristã. Perspectivas e contributos para futuros trabalhos. Talvez alargar os espaços de possibilidades com outras fontes e outros espaços, o cruzamento das devassas, dos rolos confessados, como a historiografia assim o faz, não tive tempo para isso, só cruzei duas fontes. Escolher outras questões, outras fontes que possam, no fundo, contribuir para esboçar mais acerca destes comportamentos, destas sociabilidades, destas vivências das comunidades em antigo regime. Podemos destacar algumas questões, nomeadamente que papel assumiam estas mulheres do ponto de vista socioeconómico nas comunidades, e se poderíamos cruzar estas fontes com mais algum tipo de fontes. Este estudo religioso compreende que, tanto da esfera eclesiástica como da esfera leiga, a normatividade do ponto de vista legislativo é bem aplicada, e isso está patente nos livros de visitas, mas também nas constituições da Diocese do Porto. Deixo aqui alguma bibliografia que, no fundo, decidi partilhar com vocês e estou disposto a qualquer dúvida. Obrigado pela vossa atenção e termino a minha comunicação. Bem, obrigado, Bruno. Depois, quando conseguires deixar de partilhar, só para aqui tentarmos partilhar. Ok. Sim, pode ir começando a partilhar. Pronto, apresento-vos agora a Helena Brita. A Helena é licenciada em História e Arqueologia, na vertente de História pela Universidade de Évora, concluindo a mesma com o trabalho de seminário em História Moderna.
É membro do NEV e mestranda em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural na Universidade de Évora. Tem como especiais interesses a história rural e história religiosa. Ora então, muito boa tarde a todos. Quero desde já agradecer ao Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora o convite para fazer parte desta panóplia de comunicações nestes diálogos Évora-Coimbra. Saudar também todos os intervenientes destas comunicações. Agradecer a todas as pessoas presentes, tanto a nível presencial como a nível digital pelo Zoom. Obrigada por estarem desse lado. Deixar também um agradecimento, não sei se ela me está a ouvir, à professora Maria de Deus Manso, visto que foi a minha orientadora neste seminário. E por último felicitar o Núcleo de Estudantes da Universidade de Évora por este ótimo staff, por esta ótima organização. E sem mais demoras, o meu trabalho de seminário intitula-se Religião e Cultura em Elvas, séculos XVI e XVII, o Colégio da Companhia de Jesus. E começo com esta questão: porquê esta temática e como é tratada em Portugal? Relativamente à escolha, ao porquê desta temática, na verdade até chegar a ela foi um processo longo que pediu muita reflexão, muitas certezas da época da história que eu queria tratar, porque de facto todas as épocas da história, quando nós amamos a história, todas nos fascinam, mas de facto o selecionar uma época em específico que eu quisesse trabalhar foi um processo um pouco moroso. Para além disso, sempre quis trabalhar história local, isso era sem dúvida um ponto assente que teria que trabalhar algo sobre a minha cidade, sobre Elvas, e depois de uma longa conversa com a professora Maria de Deus Manso decidi então tratar história religiosa, que é um ponto que me interessa bastante, e tratar desta forma a Companhia de Jesus na cidade de Elvas, em concordância com outra vertente, a vertente social da época e o papel imprescindível da figura feminina neste episódio da Companhia de Jesus em Elvas, porque embora a Companhia de Jesus fosse uma ordem totalmente e exclusivamente masculina, teve muita ajuda e muita intervenção, ainda que indireta, de muitas mulheres, e o caso de Elvas é mesmo isso, é ter a par a sua integração, duas mulheres a intervir na colocação deste na mesma cidade. Quanto à forma como esta temática é tratada em Portugal, segundo as minhas pesquisas, tudo aquilo que investiguei, a temática da Companhia de Jesus foi consideravelmente trabalhada ao longo dos tempos, porque embora fosse uma ordem mais virada até para desempenhar o seu papel lá fora, nas colónias e noutros espaços do globo, o seu papel na intervenção e doutrinação da sociedade e antigo regime também foi preponderante, embora com a forma católica a Igreja desenvolvesse muitos outros mecanismos que pudessem tratar do controle social, mas a Companhia de Jesus foi de facto virada de forma preponderante para a doutrinação, portanto veremos mais à frente com alguns exemplos da historiografia como o tema é então abordado em Portugal. Relativamente às metodologias, quanto à metodologia utilizada para elaborar e escrever o meu seminário, a metodologia assim simplesmente dita até foi simples, mas dentro do simples existiram algumas dificuldades, mas assim de forma linear, obviamente depois da seleção do tema que eu queria tratar, foi realizar uma pesquisa aprofundada das fontes que poderiam existir sobre o tema, seguidamente a bibliografia existente sobre o tema e depois fazer uma seleção e organização de todo esse material. Estabelecer um plano generalizado à mais minuciosa e depois aqui começa o verdadeiro trabalho de campo, com muitas idas, no meu caso, à Biblioteca Municipal de Elvas, que nem mais nem menos é o edifício onde anteriormente era o Colégio da Companhia de Jesus, e para além disso muitas visitas também à Igreja do Salvador, que fica mesmo ao lado da biblioteca, que foi uma capela fundada por uma família nobre elvense, foram os promotores do Colégio da Companhia de Jesus e, claro, compreender o mais possível quem era esta família e quem eram estas duas figuras femininas em questão na documentação.
Depois disto, obviamente, muitas horas de reflexão, um olhar refinado sobre os espaços que me envolviam, que na altura era a biblioteca e a Igreja do Salvador, porque olharmos para os espaços que nos envolvem, olhar para as pedras, olhar para as imagens, para as paredes, também nos diz muito sobre aquilo que nós queremos saber. E depois recolher de recolhida toda a informação necessária, iniciar então a parte escrita, de uma forma bem tratada, o melhor possível, para que a conclusão do seminário fosse o mais completo e positivo possível. Quanto à revisão da literatura, na altura decidi realizar uma revisão da literatura e não precisamente um estado da arte devido a motivos logísticos, porque um estado da arte acaba por pedir também um pouco de, como é de explicar, um pouco de reflexão e muita... Estão-me a faltar as palavras. Pronto, exige muita reflexão e uma escrita muito minuciosa, e então na altura decidi fazer uma revisão da literatura, dando então uma especial ênfase numa primeira instância à obra de Oliveira Marques, para uma melhor contextualização da época, também ao estudo de Frederico Palomo, que nos dá uma visão geral de como foi a Contra-Reforma para o caso português. De José Paiva também temos uma ideia mais clarificada da estrutura da Igreja Católica a nível nacional e internacional, e depois numa dimensão mais local a destacar a dissertação de mestrado do Nuno Grancho, que remete para questões de características artísticas dos conventos e algumas igrejas da cidade, e também algum contexto histórico destas, e também a obra de Rui Jesuíno, que trata de forma direta o Colégio da Companhia de Jesus em Elvas. Por fim, não menos importante, claramente se destaca a seiva principal deste trabalho, portanto o Testamento de Dona Aldonça Mota, que é uma fonte manuscrita, e seguidamente o livro para a fundação do Colégio de Santiago, que é então uma fonte impressa. Relativamente ao contexto histórico, de uma forma muito sintetizada, dar-vos uma ideia para entenderem melhor o meu estudo. Portanto, encontrávamos-nos numa fase em que a Igreja Católica dava resposta ao protestantismo com a Contra-Reforma, em que tínhamos como mecanismos reforçados por esta o Concílio de Trento, a Inquisição, o Index e depois a Companhia de Jesus, como sabemos. Durante esta barra cronológica, temos ainda a crise dinástica, com a sucessão e governação da dinastia filipina, que levantará alguns problemas relativos à entidade do reino português, mas agora o tema central, a construção do colégio e todas as problemáticas levantadas, tanto pelo rei como pelo bispado. Entre isso está a intenção de uma família nobrelvense, numa primeira fase, Diogo de Brito do Rio, fidalgo do rei, e a sua primeira esposa, Dona Aldonça Mota, filha de um negociante italiano, e mais tarde, quando do falecimento de Dona Aldonça e depois de Diogo de Brito do Rio, a sua segunda mulher, Dona Joana Coutinho, filha de Dom Jerónimo Lobo, que era trinchante mor, e do casamento que surgiram alguns filhos, João de Brito do Rio, Luís de Brito do Rio e Diogo de Brito do Rio. Quanto às conclusões deste trabalho, as principais conclusões que podemos retirar são que a cidade de Elvas nesta época, sendo uma cidade no interior do país, era uma cidade consideravelmente desenvolvida, com um número populacional relevante, e tinha o bispado lá inserido, o que fazia com que a própria cidade estivesse de forma direta ligada ao rei e à corte. Para além da Companhia de Jesus desempenhar um papel supostamente externo, também foi preponderante a nível interno, não sendo o caso de Elvas exceção, pois apesar das outras ordens religiosas discordarem por razões de rivalidades, a Companhia de Jesus foi uma ordem que intercedeu perto da população de uma forma muito cativante. E quanto ao Colégio de Jesuítas, desde a adquirição do terreno até à inauguração deste, passaram-se 88 anos, portanto estamos a falar de uma barra cronológica entre 1604 e 1692, devido a todas as barreiras e problemas levantados, tanto do lado do bispado como do lado régio.
Por fim, ressaltar a importância da figura feminina numa ordem religiosa inteiramente masculina, muito apoiada por mulheres nobres e até rainhas. Temos o exemplo da Joana de Aragão, da Margarida de Áustria, da Dona Catarina de Bragança, que na época até era algo habitual, a mulher apoiar esta ordem e fazer alguns donativos, mas dar-se a cara desta forma, como Dona Aldonça e Dona Joana Coutinho mais tarde deram, foi de facto um acontecimento preponderante para esta ordem se instalar na cidade de Elvas. Quanto às novas abordagens para a historiografia, portanto, para a história local, de novas abordagens, toda esta documentação tem muito sumo, porque de facto nestes termos ainda ninguém tinha pegado minuciosamente nestas fontes e este tinha trabalhado pelo menos nas terminologias que eu utilizei, sendo que para além das figuras masculinas reconhecidas por todos, surgem duas novas imagens femininas que se afirmam com as suas ideias, portanto a níveis culturais, sociais e religiosos é importante para a cidade de Elvas. Para a história nacional, mais um exemplo de uma cidade onde nesta barra cronológica surge um exemplo de território vinculado com a corte e com o bispado, revelando uma grande importância a nível administrativa e política para o país. E por fim, a nível europeu, para mim sem dúvida o surgimento de mais duas figuras femininas que dão a cara e o seu propósito por uma ordem religiosa masculina, e isso poderá trazer no futuro estudos muito interessantes, estudos de género. Portanto, as abordagens para o futuro, as questões e projeções para o futuro. Pegar, por exemplo, como eu estava a referir, na genealogia e fazer uma investigação, um trabalho sobre a sociedade de antigo regime em Elvas, pegando nesta família nobre elvense, estudando-a, porque muito mais há a investigar sobre ela, certamente. Pegar numa boa investigação e trabalhar as relações políticas e religiosas mais a fundo entre Portugal e Espanha, e neste caso entre Elvas e Badajoz, e pegar numa dimensão até mais patrimonial e estudar ou fazer uma investigação a fundo sobre a estrutura do antigo colégio de jesuítas de Elvas e, por exemplo, pegar na evolução do edifício desde que foi colégio até aos dias de hoje, sendo atualmente a Biblioteca Municipal de Elvas. Relativamente aos anexos, aqui numa primeira imagem temos então um quadro deste casal de Dona Aldonça Mota e Diogo Brito do Rio, que são os fundadores do Colégio da Companhia de Jesus em Elvas. Temos aqui também a página inicial do testamento de Dona Aldonça Mota, que foi precisamente a minha fonte manuscrita para este trabalho de seminário. Depois ainda uma fonte impressa com as notas para a história do Colégio de São Tiago. Temos aqui ainda a fotografia do edifício, a Biblioteca Municipal de Elvas, mas que na altura, na barra cronológica que eu tenho no meu trabalho, era certamente o Colégio da Companhia de Jesus. E depois, logo aqui ao lado, temos então a Igreja do Salvador, que foi a capela fundada por Diogo Brito e por Dona Aldonça Mota. E depois temos aqui a pedra tumular com a descrição dos fundadores do Colégio de Santiago em Elvas. Temos ainda aqui a pedra tumular com a brazonária de um dos filhos de Joana Coutinho e Diogo Brito do Rio. Portanto, a pedra tumular de Luís de Brito do Rio, e ressaltar que estas pedras tumulares estão dentro da Igreja do Salvador. E depois a minha bibliografia, aqui com as fontes mencionadas, com toda a bibliografia utilizada e também alguns estudos e aí ainda a webgrafia. E termino a minha apresentação com uma frase de Santo Inácio de Loyola, ele que foi o fundador da Companhia de Jesus: o amor consiste mais em obras do que em palavras. E porquê é que eu selecionei esta frase para me despedir de vocês? Para dizer a todos, principalmente a todos os jovens historiadores que estão agora a começar o seu caminho, neste longo caminho da história, e a todos os que querem iniciar, para não se esquecerem que para atingirmos certos patamares na nossa vida é necessário realizar muitas obras e ter muito amor por aquilo que fazemos. Portanto, é esta a mensagem também que eu venho aqui deixar-vos com a apresentação do meu seminário. Espero que tenham gostado e obrigada a todos.
Agora só compartilhar lá em cima. E o som. Tá. Pronto, então vamos seguir para a sessão de debate. No online, obviamente, sintam-se também à vontade para ligar os microfones e fazerem qualquer questão. Aqui no presencial não precisam de ligar os microfones. Bem, isto podia ter aquele... Bem, então, sendo assim, terminamos a mesa de história moderna. Seguimos... espera. Alguém tem uma dúvida? Não é Bia, não é Bia. Ok. Ok. Obrigada, Bia. Vamos ver se alguém quer responder por chat. Também acho que a mesa assim, vai terminar um pouquinho mais cedo do que o habitual. É suposto. Sim, sendo assim vamos ter que fazer pausa até às 3 para começarmos a de contemporâneo. Foi essa hora que tínhamos marcado e definido. A sério, ninguém tem dúvidas, Paulo? Também podes meter dúvidas. Nada no chat? Não. Bem, então sendo assim, terminamos a mesa de História Moderna. Às 3 regressamos com a História Contemporânea. Então, até já. Bem, boa tarde a todos, bem-vindos à terceira e última sessão de trabalhos, desta vez sobre a época contemporânea, e inicio fazendo a apresentação do primeiro conferencista, do Tiago Manuel. Tiago Manuel tem 23 anos, é aluno do curso de História e Arqueologia na Universidade de Évora, iniciou o seu percurso académico na vertente de Arqueologia, mas mais tarde acabaria por mudar para a vertente de História. Tem como interesse a história da cultura e a história da música. Tiago, passo-te a palavra. Bom dia a todos, quero agradecer ao Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora pelo convite e também a todos os presentes. Eu peço desculpa se gaguejar um bocado. Relativamente ao meu tema de seminário, Sexo, Drogas e Rock and Roll, uma observação histórico-cultural, este tema surgiu quando estava de férias em Madrid, na casa do meu avô, que, por sinal, é uma grande pessoa inserida no movimento hippie, e numa conversa ou outra surgiu esta temática de abordar o rock and roll numa vertente, num contexto mais histórico. Ou seja, com este trabalho tento então criar uma cronologia histórica, uma evolução do rock and roll, tanto no seu contexto internacional como em Portugal, por assim dizer. Relativamente ao estado de arte, face a esta temática, trata-se de, como nós sabemos, de uma área pouco estudada e a informação é pouca. De um contexto mais internacional, traçamos os seus primórdios, vemos que o rock and roll surge dos Estados Unidos, de uma origem um bocado incerta, mas traçando bem as coisas podemos afirmar que surge a partir do blues, da pop music e do country, com grande incidência mais forte na música negra do blues do delta ali da zona do Mississippi. Inicialmente não é visto como alguns veem por parte da sociedade americana, visto que está estar ligada à marginalidade, ao contexto dos maus rapazes americanos. Desta fase destacamos artistas, sobretudo de géneros da música negra, como o Chuck Berry, o Richard, que assumiriam a paternidade deste género musical nos seus primórdios. Por sua vez, este género musical chega à Europa, como epicentro, sobretudo em Inglaterra e em Hamburgo, Liverpool, Merseyside e Liverpool. Em Liverpool e também em Hamburgo. E este impacto também deve-se muito à subcultura dos Teddy Boys, o primo
europeu do bom rebelde americano, e tem como porta-estandarte os Beatles e os Rolling Stones, e entre vários músicos que perderíamos uma tarde aqui inteira a falar sobre eles. Por sua vez, este género musical vai evoluindo pela década de 60, com o folk, com a terminologia hippie, o flower power, com características muito anti-guerra e anti-Vietnã, e é onde surgem também os grandes festivais, como o próprio Woodstock, e nomes como os Doors, o Bob Dylan, a Patti Smith, já que o rock também não é só homens, também tem mulheres. Atravessa-se, nas décadas seguintes, atravessa-se diversas fases, diversas construções musicais. O rock vai se tornando cada vez mais maturado, vão surgindo cada vez mais géneros, cada vez mais elaborados, o progressivo, por aí vai, o punk, o oriente das classes trabalhadoras inglesas, um cariz mais do it yourself, mais artesanal, como vemos no caso dos Sex Pistols, dos The Clash, do Bowie, do Reed, por aí vai. E vai seguindo, transformando-se cada vez mais nas décadas seguintes, como vemos também na década de 80, com o surgimento da New Wave e do grunge dos anos 90. Relativamente ao contexto português, Portugal não foge à regra, o rock acaba por vir a este pequeno quadradinho virado para o oceano, lá está, e surge e insere-se de forma vagarosa. Não nos podemos esquecer que estamos ainda no Portugal, no Estado Novo, em que as coisas novas chegavam cá com alguma dificuldade, e em termos musicais estávamos muito fechados, apenas o fado, o folclore, muito fechados em si. O rock chega através dos pen pals, os amigos de correspondência americanos, que acabariam por enviar algumas LPs, algumas músicas, e também através do cinema, sobretudo com o filme Sementes de Violência, em que passa a música Rock Around the Clock do Bill Haley. Nesta fase destacamos por um pseudo-rock, em que os diversos grupos de baile e bandas, assim, de garagem, em termos académicos, tentam fazer o seu próprio rock cá, de forma bastante rudimentar. Grande parte do que se faziam eram, sobretudo, covers ou adaptações de outras músicas, e, sobretudo, um rock muito cantado em inglês. Era muito repudiado o rock em português, sendo considerado quase piroso ou foleiro por este tipo de músicos. Como podemos ver, destaca-se os primeiros grupos nesta fase, como o Acelar, os Conjuntos Mistério, o Vítor Gomes ou o Conjunto Académico de João Paulo. Nesta seguidamente, dessa fase IEE em Portugal, sobretudo derivada aos Beatles, e surgem este contexto em Portugal começa-se a maturar cada vez mais, vão surgindo as primeiras bandas mais a sério, como os nossos próprios Beatles, os Shakes do Paulo Carvalho, o Quarteto 1111 do José Cid, e as gravadoras em si começam cada vez mais a apostar neste tipo de musical em Portugal. A partir da década de 70 isto vai começa-se cada vez mais a maturar o contexto do rock nacional, apesar de ainda ser em inglês e não assim tanto cantado em português, e também começam a surgir também as primeiras tentativas dos festivais em Portugal. Já se tinha tentado fazer com o Festival IAE dos Salesianos, coisa que não acabou por acontecer, derivada à carga policial que se deu, mas deu-se o Vilar de Mouros em 70, o primeiro festival deste calibre em Portugal, e talvez onde grande parte da sociedade jovem portuguesa pôde finalmente ver algum dos seus artistas mais internacionais, e onde se deu também provavelmente os primeiros contactos com o Chaves, o LSD, face da juventude portuguesa nesta música. E claro que chegar a Vilar de Mouros
nesta fase ainda era difícil, tanto que até que se apelava até às próprias boleias para chegar ao festival. A partir da década de 70 isto explode tudo completamente, o rock começa a ser cantado em português, é a fase do boom do rock nacional, sobretudo com um jovem do Porto, o Eveloso, que com a sua música Chico Fininho e também o VHF com os cavalos de corrida, isto arrebenta tudo em Portugal e começam a surgir cada vez mais bandas que provavelmente todos nós conhecemos, como os Rádio Macau, os Heróis do Mar, o próprio Variações, o Palma, e começa-se já a ser aceite o rock a ser cantado e feito em português. Coisa que a televisão também acabaria por apoiar, sobretudo nos programas do Júlio Isidro, o Passeio dos Alegres e até o Rock and Stock da rádio comercial. Temos algumas das grandes estandartes desta fase, até a própria Helena D'Água, o Baganinho, Variações, o Palmo, e também destacar nesta fase em que se dá a explosão do punk nacional, já lá está com influências também do pop britânico e alemão, e vão surgindo nomes como os Censurados, os Mata-Ratos, os Pesticidas, o Estar a Perdido, de João Ribas, que lá está, João Ribas. Vemos que a própria história do Ribas funde-se com a própria história do punk. Ele é um dos maiores porta-estandartes desta género e desta cena punk em Portugal, e vemos letras até de cariz super interventivo e social, como do Obófia, dos Censurados, relativamente à repressão policial, os violentos do presidente, e até a chuta-cavalo do Estar a Perdido, também relativa à explosão da heroína que se fazia sentir em Portugal. E também até nos anos 90 a coisa vai evoluindo. E também lá está, o rock nacional também não é feito só de bandas, mas também é feito de lugares, lá está, com a explosão do rock nacional, vão surgindo cada vez mais espaços dedicados a esta género musical, como o Rock Rendezvous, o Johnny Guitar, o Dramático de Cascais, e salientar também o antigo estádio de Sporting do José Alvalade. Finalizando, faltam as palavras, mas lá está, todo este estilo musical acaba por dar voz àqueles que eram incompreendidos, que não tinham voz para se afirmarem, e que com este meio acabariam por se afirmar cada vez mais e dando as suas próprias opiniões com o que estaria de errado na sociedade e com o que se acabaria por mudar. O que é que se espera daqui para a frente? É uma incógnita até, porque lá está, os géneros musicais vão se fundindo cada vez mais e a música em si, tanto como o rock, vai cada vez mais evoluindo. Relativamente às minhas bibliografias, foi difícil a realização deste projeto. Há bastante pouca coisa que se possa utilizar em termos académicos, relativamente poucos livros e poucos documentários, e também, lá está, tive que usar a pouca coisa que encontrava para tentar construir este próprio projeto. E é isso. Obrigado. Peço desculpa por ter. Passamos agora para a apresentação do último conferencista, o Rodrigo Vaz. O Rodrigo Vaz, 21 anos, é licenciado em História, com menor em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Atualmente está a frequentar o mestrado em Ensino de História no terceiro ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário pela mesma instituição. Tem como interesses a História Militar, a Descolonização, a História Medieval e a História Local. Rodrigo, passo agora
a apresentação para ti. Boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Ok. Bem, vou iniciar a minha apresentação. Antes da apresentação propriamente dita, quero agradecer o convite, agradecer também esta iniciativa, pois nós, futuros historiadores, precisamos de mais iniciativas destas. Agradecer também ao professor Dr. Fernando Tavares Pimenta toda a ajuda e amizade ao longo deste seminário, bem como agora para a preparação desta conferência. Bem, sempre fui apaixonado por história local e vi no seminário de licenciatura a oportunidade de fazer algo a nível local que deixasse uma marca, não só em mim, mas também na minha localidade, Castelo de Neiva. Castelo de Neiva é uma aldeia pertence ao distrito de Viana do Castelo e ao concelho, fica a aproximadamente 12 km da cidade de Viana do Castelo. Decidi então enverdar pela história contemporânea e debruçar-me sobre a Guerra Colonial, pois este sempre foi um período da história que sempre me fascinou, e ter a oportunidade de falar com quem a vivenciou foi para mim, como estudante de História, uma oportunidade muito enriquecedora. Quando comecei a fazer este meu seminário, iniciei uma pesquisa sobre trabalhos que tinham por base testemunhos orais, trabalhos esses que potencialmente me poderiam ajudar, mas pouco encontrei, poucos trabalhos desses encontrei. O que encontrei foi um trabalho que está no Centro de Documentação 25 de Abril, aqui em Coimbra, também com testemunhos orais, mas sobretudo feito a figuras públicas, sobretudo a oficiais, mas para soldados e militares rasos não é tão comum. A memória da Guerra Colonial tem sido trabalhada por pessoas como Miguel Cardina e outros historiadores ligados ao Centro de Estudos Sociais, mas uma vez mais não tem tido em conta os simples soldados, apenas oficiais e altas patentes, como já referi. Porém, no campo da Sociologia e Antropologia há mais estudos, sobretudo por Margarida Calafate Ribeiro. O meu trabalho insere-se numa tendência historiográfica internacional, representadas pelos estudos subalternos. Estudos esses que nasceram na Índia, para dar voz aos segmentos da população que não tinham voz na historiografia. De certo sentido, eu procuro fazer isso no meu trabalho, porque para os portugueses, os soldados rasos, não representavam os tratos mais humildes da população portuguesa e que foram forçados a combater em África. Não se trata da história propriamente dita do conflito, mas também não é minha intenção trabalhar as altas elites e as altas patentes, tendo consciência que do lado da população colonizada também estamos a falar de uma população subalternizada pela população colonial e obviamente merece ser estudada. Contudo, não se pode pensar que os soldados portugueses, só por pertencerem e representarem o lado colonizador, fossem elementos dominantes, uma vez que nesta medida eles também eram subalternos no nosso país, ou seja, dentro de Portugal a sua voz e as suas memórias também são esquecidas. Para o meu trabalho, utilizei estas duas obras, principalmente, a Guerra Colonial de Aniceto Afonso e Carlos Marcos Matos Gomes e Memórias da Guerra Colonial de João Paulo Guerra. Foram duas obras muito importantes para tentar perceber como é que era tratada atualmente a Guerra Colonial ou as memórias da Guerra Coloniais, uma vez que há poucos trabalhos neste campo. Para a realização deste trabalho, para além desta bibliografia, munimo também de imprensa e de testemunhos orais, o pilar da investigação. Com o apoio do Dr. Fernando Pimenta, elaborámos este questionário, que foi o principal, o esqueleto da minha investigação. Se repararmos aqui no questionário, eu fiz questões como os dados pessoais, obviamente, e a sua patente militar. Depois, o ano de alistamento, que era geralmente um ano antes ao ano de mobilização, por exemplo, eles eram alistados em 1968 e geralmente só partiam em 1969, tinham sempre um ano de preparação. O quartel onde realizaram a formação militar e o meio de transporte para o ultramar. Para além disso, perguntei o período de comissão no ultramar, as colónias onde desempenharam funções e que funções foram essas, e se essas funções os obrigaram a entrar em combate. Se entraram em combate, perguntava se tiveram ferimentos ou camaradas mortos, uma interação com a população local. Esta pergunta era muito importante para tentar perceber se eles estiveram em zonas urbanas ou então no mato, como tive alguns casos de militares que pertenciam aos comandos e estavam no mato, e
o que realçavam de positivo e de negativo na sua experiência militar. Sobretudo o que eles realçavam na parte negativa é que foi tempo perdido, porque ninguém com 18, 20, 21 anos queria ir para o ultramar combater, ou seja, foram 3 anos da sua vida que ficaram perdidos. E depois fazia questões relacionadas com traumas de guerra e impactos na vida familiar. Geralmente eles aqui não gostavam muito de falar, quem falava mais eram os familiares, sobretudo as esposas que contavam como eles chegavam do ultramar. Contaram, por exemplo, um senhor que não conseguia andar em casa com as luzes apagadas, ele acendia sempre as luzes, tinha medo de escuro, fiquei com muito medo de escuro. Traumas como não conseguir dormir, ter sonhos de que estava tudo a arder e questões relacionadas com isso. É a partir destes testemunhos, daqueles que também foram vítimas do colonialismo do Estado Novo, que irei construir esta narrativa, tendo em conta o que viveram, o que sofreram, de quem se lembravam nos maus momentos e a quem rezavam quando tudo parecia desabar. Ao longo do meu seminário irei abordar temas como o da morte, os combates, os ferimentos, ou seja, as suas memórias. Memórias essas que trazem consigo lágrimas ou um sorriso. Pois para muitos, aqueles que não saíram de dentro do arame farpado, tive um militar que me definiu a sua campanha assim: eu não saí de dentro do arame farpado. E ele dizia isso, pois esteve sempre dentro do quartel, nunca saiu, era primeiro cabo, nunca saiu dentro do quartel. Viveram um dos melhores momentos da sua vida, pois a mudança de comida e a adrenalina de defender o que na altura era sentido como território português assim o permitiu. Porém, estamos a falar de tempos de guerra. Guerra essa que fez milhares de vítimas, muitas delas que ficarão para sempre sepultadas nas que outrora foram as províncias ultramarinas. Recolhi 18 testemunhos, 7 combatentes em Angola, 3 em Moçambique e 5 na Guiné. Para além disso, entrevistei o padre Emílio Martins Gaio, que era capelão militar em Angola, e mais 2 senhoras. Ambas tiveram os irmãos a combater, tendo mesmo o irmão de uma delas padecido em terras moçambicanas. Este é Cândido Dias Vitorino, foi o único habitante da minha aldeia que faleceu em combate. Através do testemunho de Maria Emília Dias Vitorino, como já referi, consegui obter uma visão sobre a experiência trágica do seu irmão, Cândido Dias Vitorino, que morreu com 23 anos em Moçambique. Bem, eu fiz um questionário a esta senhora e ela explicou mais ou menos como é que era a atividade do irmão, do pouco que sabe, porque ela recebeu a notícia por carta e pouco explicaram a forma como ele morreu, mas basicamente ele ia na picada, iam no jeep, ele e mais alguns militares iam para combate e veio uma rajada de vento e levou-lhe o chapéu. E a reação dele foi atirar-se logo abaixo do jeep para apanhar o chapéu. Só que ao cair do jeep caiu em cima de uma mina, a mina rebentou e os telhaços abriram-lhe um buraco no pescoço. Como estava a haver um combate para onde eles iam, o socorro demorou muito a chegar, o avião ou o helicóptero, já não me recordo, e ele acabou por falecer, tendo regressado. Ele faleceu a 1 de janeiro de 1971, tendo regressado só em abril a Portugal. O seu contributo ajudou também a elucidar como era a forma de viver das gentes que viam partir para longe dos seus entes queridos. Este testemunho foi completado com uma conversa que tive com Maria Celeste Salgueiro Neto Plácido, que com cerca de 10 anos viu regressar o seu irmão depois de uma longa jornada no ultramar. Eu decidi também dar uma importante destaque a quem ficava, pois contaram-me, por exemplo, que as mulheres, sobretudo as mulheres, quando os maridos, os irmãos, os filhos iam para o ultramar, vestiam-se de negro, como agora muitas pessoas ainda se vestem quando morre um familiar, porque aquilo era equiparado ao luto, sobretudo pela dor da separação. E a importância que o correio tinha com os aerogramas, li muitos aerogramas, o que se falava nos aerogramas, como estava a família, como o que é que eles passavam e viviam no ultramar, e depois a festa que se fazia quando eles regressavam, queimava-se muitos foguetes, fazia-se mesmo uma festa. E depois a parte da religião que também assumia um grande destaque com as promessas que se faziam caso quase tudo corresse bem. Para isso falei com o padre Emílio, popularmente conhecido como Padre Gaio, é um sacerdote beneditino que em 1960 partiu para Angola como missionário. Salientou, ao longo do seu relato, a sua visão de clérigo numa zona de guerra.
Com o testemunho dele, podemos perceber qual seria o papel de capelão militar, pois em 1972 partiu para Angola com essas funções. Ao longo do meu trabalho, como já referi, abordei temas como o da viagem, se esta foi feita em navio ou de avião, as condições em que foi feita, a visão dos que ficavam, a fé, a morte, também assumiram lugares de destaque nas campanhas destes soldados. Para a contabilização de dados que fiz no meu seminário, fiz estes gráficos. Como já referi, 7 combateram em Angola, 3 em Moçambique e 5 na Guiné. Eu entrevistei sobretudo soldados, primeiros cabos e furrieiros, porque em Castelo de Neiva não tenho conhecimento de mais altas patentes, só de militares rasos. Também não consegui saber quantos castelenses é que combateram no ultramar, não consegui o número exato, por isso destes só consegui 15, mais os outros 2 que as irmãs me deram o testemunho. Desses 15, todos pertenciam ao exército português, nenhum pertencia à Marinha nem à Força Aérea, 6 eram primeiros cabos, 2 furrieiros e 7 soldados. Daí, 15 foram de navio e 2 de avião. Aqui temos o navio Niassa. Este é um postal de um dos combatentes, de Manuel da Rocha Bandeira, que me mostrou um postal que ele tinha guardado, porque eles gostavam muito de mostrar os álbuns fotográficos da sua campanha. Muitos têm mesmo aquilo guardado com grande amor, com as fotografias, e tenho todo o gosto em mostrar-me isso. 4 entraram em combate e 11 não, e obviamente 4 tiveram ferimentos e 11 não, com idades compreendidas entre os 67 e os 80 anos. Vou agora falar-vos um bocado daquilo que, na minha ótica, foi o testemunho que mais me marcou. O testemunho de Manuel Pereira Vidal. Eu depois explico esta imagem ao longo do meu relato. A história da campanha de Manuel Pereira Vidal é uma história que podia ser de qualquer ex-combatente caso as coisas corressem mal, e para ele correram. Conta ele que depois de ter fugido do assalto para a França, apresentou-se para cumprir o serviço militar em setembro de 1970 e em janeiro partiu para a Guiné, deixando em Castelo de Neiva a sua família. Pensava ele que seriam apenas 28 meses e que depois de cumprir o seu dever, podia ser livre e viver a vida de casado e com filhos que, como muitos, tinha deixado em Portugal. Porém, as coisas não correram como desejava. Depois de 14 meses de serviço, foi destacado para a pista de aviação de Catió, já que a sua especialidade era reconhecimento e informação. E por volta das 23h20 as coisas complicaram-se. Uma curiosidade da sua história é que todos os castelenses que estiveram na Guiné falavam dele e opinavam acerca da sua jornada no ultramar, e cada um dava o seu ponto de vista do que poderia ter acontecido para ele ter sido sequestrado. Provavelmente adormeceu, dizem eles. Porém, o próprio afirma numa entrevista cedida ao jornal Monte do Castelo que íamos render os outros camaradas e neste percurso fomos agarrados pelo inimigo. Foi preso a 20 de janeiro de 1972 pelas 23h20 e foi levado juntamente com o seu camarada para a Guiné-Conakry e lá passou o que ninguém desejava passar na vida. Conta Manuel Pereira Vidal. Os outros restantes 6 militares, ao aperceberem-se disto, ainda fizeram fogo, mas eles não nos largaram. E pela escuridão da noite levaram-nos até ao rio e meteram-nos em canoas. E durante mais ou menos 3 horas a navegar, fomos entregues num dos refúgios deles, em plena mata. Eram 6 homens que nos iam aguardar e não nos fizeram mal algum, mas o nosso pensamento era de que íamos ser mortos. Poucas horas lá passamos. Fomos caminhando através da mata e fomos entregues em agrupamentos diferentes, até chegarmos à Guiné-Conakry, isto tudo durante uma semana. Pereira Vidal continua. Fomos metidos na cadeia. Esta cadeia foi aquela que tinha sido atacada por tropas portuguesas em novembro de 1971, para libertarem mais ou menos 30 soldados nossos que tinham sido igualmente capturados. Fomos todos libertados e deixaram a cadeia em muito mau estado, conforme ainda constatei quando lá fui metido em janeiro. Nunca nos obrigaram a trabalhar e nunca nos maltrataram, a não ser que algum de nós fizesse alguma asneira. Eu falei com os familiares deles e eles contaram-me isto. Eles contam-me que ele passou muita fome e chegou mesmo a ter que comer ratos, pois não havia mais nada que comer. Contam também que quando Amílcar Cabral foi assassinado, os soldados que guardavam os aprisionados, com o desespero de não saberem
não saberem o que fazer, mobilizaram todos os sequestrados e obrigaram-nos a abrir aquilo que seria uma vala comum. Após a sua conclusão, pediram que eles se virassem de costas e de frente para a vala. Conta Pereira Vidal que foi por Deus que eles não morreram, pois desmobilizaram-nos e mandaram-nos regressar à cela. Teria sido isto um momento de desespero ou mera tortura psicológica? Homem de fé, encontrou nela o conforto que tanto procurava. Afirma ele, nós rezávamos o terço todos os dias, e para o fazer, juntou beatas de cigarros que foi encontrando e fez um terço a partir delas. Em Maria, depositou a sua fé, e prometeu que saísse com vida daquela situação, que iria debaixo do andor das festas de Nossa Senhora das Imigrantes, na sua localidade, a rastejar debaixo do andor. Seja pela fé, seja pela independência, Manuel foi libertado e apareceu são e salvo em Castelo Neva, quando todos, e até sua própria esposa, já faziam o seu luto. Durante o seu aprisionamento, conheceu ainda outras celas e vários locais de prisão. Após a morte de Amílcar Cabral, líder do PAIGC, foi para Medina de Boé, já em território da Guiné-Bissau, onde esteve aprisionado até 11 de setembro de 1974. Soube da Revolução do 25 de Abril nesse local, através da rádio inimiga. Mais ou menos uma semana depois disseram-lhe que logo que Portugal lhes desse a independência seriam soltos, o que aconteceu, como já referi, a 11 de setembro. Ainda durante o seu aprisionamento conheceu outra fronteira, a do Senegal. Conta ele, logo após a notícia da Revolução do 25 de Abril, comecei a sentir dores numa perna. Queixei-me várias vezes disso no aprisionamento de Medina de Boé e então resolveram mandar-me para o país vizinho, para o Senegal, para ser tratado num hospital de campanha, perto da fronteira com a Guiné-Bissau, tendo lá permanecido até ser libertado. Foi então libertado. Entregaram-no no quartel de Bafatá, na Guiné-Bissau, que já era ocupado pelas tropas do PAIGC. Nesse mesmo dia, foi transportado de caminhão para o aeroporto de Bissalanca, em Bissau, e foi levado para o Hospital Militar de Bissau, onde foi minuciosamente observado. Esteve uns dias no hospital, em observações, e no dia 16 embarcou para Lisboa. Foi para o depósito de Aldadedos entregar a farda. Lá perguntaram-lhe se queria aparecer de surpresa. No entanto, quando chegou cá, soube que do depósito de Aldadedos já tinham entrado em contacto com a família dele. A primeira pessoa do Castelo Neva com quem falei disse-me que já se constava da minha chegada, diz ele, e que a família já estava toda bem. Ao chegar a casa, pois já era casado e com filhos, houve festa rija, segundo ele, e queimada de uma grande quantidade de foguetes para que toda a freguesia soubesse do acontecido. Logo, em 1975, foi cumprir a sua promessa e foi a rastejar debaixo do andor da Senhora da sua devoção. Ação essa que impressionou muitos castelenses, pois ainda hoje se lembram do acontecimento. Disse-me ele, isto foi uma promessa que eu cumpri. Não a fiz toda, pois o padre não me deixou. Cheguei a meio do caminho e ele disse-me, a tua promessa já está cumprida. Pois o sacerdote viu o seu sofrimento, porque na altura o trajeto da procissão era por meio do monte. Então imagina um homem a rastejar, como vemos na fotografia, pelo meio do monte, debaixo do andor. Esta era a conjuntura daqueles que, direto ou indiretamente, sofreram com a guerra do ultramar. Um conflito que nos parece tão distante, mas na verdade nem há um século teve a sua eclosão. Tendo a vantagem de poder construir a história da guerra colonial com base em testemunhos vivos, esta seria e foi efetivamente a melhor maneira de desenvolver um trabalho seminário. Sendo a história uma grande homenagem aos mortos, incapazes de deixar o seu testemunho, devemos, portanto, agradecer e valorizar aqueles que ainda o podem fazer, embora com contradições e uma memória deslembrada. Afinal, sem contar com os testemunhos, grande parte das fontes que possuímos deste período encontra-se fortemente marcada pela censura, impedindo-nos, por vezes, de fazer uma análise realista dos acontecimentos em causa. Não nos podemos surpreender com a gravidade que a guerra colonial representou para todos aqueles que a viveram de forma tão próxima e sofredora. Não devemos esquecer nenhum dos intervenientes, desde nacionalistas a combatentes portugueses, que sacrificaram vidas pela ganância de um só regime. Aliás, e a título de curiosidade, muitos dos portugueses que morreram em território africano nunca tiveram viagem de regresso. Transferir um morto de uma colónia para Portugal era exageradamente caro e demorado, pelo que grande parte dos mortos acabaram por ficar em África, sepultados ou a decompor-se no solo, portanto esquecidos e menosprezados pelo Estado Novo. Não nos esqueçamos também das mulheres, negras ou não, nacionalistas ou portuguesas, que perderam os seus pais, filhos e irmãos, tudo em nome da liberdade. Obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Abro agora a sessão de debates. Não sei se alguém aqui presencial ou online tem alguma questão. Ninguém online quer fazer alguma questão? Aqui também presencialmente também não. Estou a aguardar mais um bocado, pode ser que se lembrem de alguma coisa. E se ninguém quer fazer nenhuma questão, dou por encerrada a sessão de debates e dou por encerrada os diálogos Évora-Coimbra. Afinal, uma questão. Só um comentário. Um comentário também pode ser. Pronto, que é do Bruno. Seria interessante aplicar essas questões a um batalhão do ponto de vista global. Só um comentário. Rodrigo, não sei se queres responder a este comentário. Sim, não sim. sei. Posso responder. Estas questões foram sobretudo desenvolvidas para fazer a soldados individualmente, mas era uma coisa que eu gostava de fazer era conseguir reunir todos os castelenses e fazer esse questionário a todos. Uma coisa que também me convidaram os soldados a quem eu fiz estas questões foi a ir àqueles encontros que eles têm anualmente dos antigos combatentes e sim, aplicar essas questões a todo o batalhão e conseguir perceber até a própria amizade que eles tinham entre eles e perceber a entreajuda e isso. Contaram muitas histórias que se não fosse pela amizade muitos morriam no campo de batalha. Eram histórias como, por exemplo, um contou-me que eles estava a tomar conta das obras na barragem de Cabora Bassa e do nada viu um barco a vir pelo rio abaixo e viu que era dos comandos. Só que ele disse que os comandos andavam sempre juntos e achou estranho o barco vir só com um soldado. O problema foi quando ele olhou para dentro do barco. Tinha mais quatro soldados todos mortos e o fundo do barco cheio de sangue. E ele desmaiou logo e ficou ali. A sorte foi que depois os militares do seu batalhão o encontraram e conseguiram ainda salvar o comando que tinha sobrevivido e ele. Porque aquilo foi uma razia. Havia vezes que, lá está, se não fosse pela amizade, muitos perdiam a vida no campo de batalha, mas sim, era interessante fazer essas questões a um batalhão para tentar perceber como é que funcionavam as respostas em grupo. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Alguma questão? Rodrigo, não sei se me consegues ouvir. Consegues ouvir? Sim, consigo. Ok, pronto. É que isto, nós estamos. Enfim. Eu acho que era muito interessante pegar nesse esqueleto que tu aí apresentaste. Acaba por ser um projeto muito ambicioso, mas tentares isso, aplicar, ou quer seja um conselho, um distrito, por acaso seria muito interessante, mesmo para questões. Quer dizer, tu próprio mencionaste que fontes escritas vamos ter terão os futuros historiadores uma limitação enorme a olhar para essas questões. E na verdade nós não nos podemos esquecer que, ok, a guerra ainda parece que não está muito incorporada na memória e está incorporada em muitas aldeias, no caso da minha também, há um caso bastante interessante que é as mulheres que cortavam as tranças e faziam essa promessa e depois passavam, que é uma coisa que eles lá explicam, depois passavam por toda uma questão de repúdio social
especial porque se uma mulher com o cabelo curto na altura, pelo menos aqui para esta zona, ai, nossa senhora, estás a ver onde é que eu vou querer chegar. Mas a pegar nesse esqueleto e aplicar, se calhar, a um espaço territorial geográfico muito maior seria muito interessante em termos estatísticos. Porque, na verdade, é que estes senhores e estas memórias vão se perder porque eles não estão a ficar novos. Né? Já muitos se perderam na própria guerra e os retornaram, e quem retornou, no entanto, a idade. Né? Enfim. Sim, era uma questão interessante de fazer, trabalhosa, muito trabalhosa. Se eu andei a recolher testemunhos de novembro até março, isto porque depois foi declarado o estado de emergência e tive que ficar fechado em casa, porque eu aproveitei esse tempo para andar a recolher o máximo de testemunhos que consegui. Só consegui 18, por exemplo, também só consegui 18 porque depois, eu ainda assim conheço muita gente da minha aldeia, mas eles iam-me dizendo por alcunhas e eu por alcunhas não ia lá. Para ser mais fácil, tentei encontrar os registros, não havia registros de nada. Só mesmo oralmente é que eu conseguia as coisas, ou então um militar ia comigo, um soldado ia comigo e dizia-me onde é que era a casa da pessoa. Depois eu também falava com a pessoa. Depois tens que ter uma coisa tens de saber uma coisa, é que as pessoas podem não gostar de falar disto. Eu tive casos por acaso só foi um, mas eu tive esse caso que eu cheguei lá para falar e ele disse-me, eu não tenho vontade nenhuma de falar disso, desculpa, mas não falo. E eu compreendia perfeitamente, porque era um senhor, foi um combatente que foi para o ultramar, casou lá, tinha lá a sua vida feita e depois com a independência de Angola foi expulso e ficou sem nada. E ele diz que é um período da história, da vida dele, que prefere apagar. É como este militar que foi sequestrado. Ele, na entrevista, também se fechou totalmente. Ele preferiu esquecer o que passou. A minha sorte para conseguir estes relatos, quase todos da entrevista dele, foi que ele tinha, em 2001 ou 2006, já não me recordo, mas foi em 2001, deu uma entrevista ao jornal Monte Castelo e eu consegui a maioria das informações. Eles optam por se fecharem e não falarem, muitos deles. Há outros que não, outros que só querem falar e contar o que passaram. Isso já depende das personalidades, mas sim, era um desafio interessante fazer isso a nível do distrito ou do concelho, mas ia ser trabalhoso, mas era desafiante. Agora, só mesmo para terminar, e a mote de brincadeira, quando dizem que história do século XX é jornalismo, como é que acha isso? Não, é verdade? Sim, disseram-me isso várias vezes. E eu era uma pessoa que dizia isso. Eu gosto muito de história local. Gosto muito de história local e, sobretudo, de história medieval. E eu tinha um desafio, eu tinha uma ideia de projeto para fazer, mas não me deixaram fazer isso em seminário, então eu mudei radicalmente de medieval para contemporânea. E fui falar com os ex-combatentes. Pode ter a sua vertente de jornalismo, mas a ideia não é publicar isto num jornal, nem publicar isto nem isto sair no telejornal, não é jornalismo, isto é história pura e dura. Nós temos de saber que os relatos são muito importantes para a história, as fontes orais. Antes de acabar, queria também agradecer a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Neiva, Paulo Torres. Sem dúvida nenhuma é um grande amigo e um grande companheiro. Ia só fazer também um comentário ao teu trabalho, Rodrigo, na questão que o Manel estava a falar, também era interessante, mas aí já englobar mais historiadores que foquem a guerra colonial e os relatos da guerra, seria também um estudo comparativo, por exemplo, de Viana do Castelo ou de Castelo do Neiva com outra região do país, mesmo para ver como é que as populações se debatiam com esta questão da guerra colonial e das próprias memórias da guerra. E também é de realçar, pronto, que eu lembro-me de falar contigo, que quanto à questão de serem importantes estes estudos, mesmo porque estes militares atualmente
não têm importância para o país, não são a sua memória muitas das vezes não tem importância e deveria ter, porque atualmente também a historiografia está a entrar muito por uma fase de vitimização de certos relatos, não dos portugueses, mas nas ex-colónias. Também é importante estudar tanto os militares portugueses como quem, mas também do outro lado. O que é que tens a dizer sobre isto? Isso é uma resposta curta e pronta. Não é por esses homens terem combatido por Salazar que acreditavam no que ele defendia. Porque temos que saber perfeitamente que eles também eram vítimas, porque eles eram obrigados a ir. Na minha aldeia também há muitos que foram para a pesca de bacalhau, para o Mar do Norte. E eu perguntava-lhes porquê a guerra colonial, se tinham a oportunidade de ir para o bacalhau. E muitos diziam, morrer por morrer, prefiro morrer em terra do que desaparecer no mar. Então, é o que eles dizem, eram só 3 anos, ficavam livres depois, não eram obrigados a ir. Ao início, os que tinham filhos e eram casados também não eram obrigados a ir, mas depois, já, devido à falta de efetivos, foram todos obrigados a ir, casados ou não. Mas é o que tu dizes. Isso aí é uma questão agora muito complicada devido às recentes polémicas, mas é melhor não entrar por esses caminhos. Mas sim, não é por esses homens terem combatido por Salazar que acreditavam no que ele defendia. Por isso muitos portugueses fugiram a assalto para a França e para outros países. O Paulo estava-te a felicitar e o Bruno estava-te a dizer que as marinhas de guerra e as suas cartas por aerogramas podem ajudar na tua recolha de informação. Ok, obrigado. Vou então ver o link. Obrigado. Mais alguma questão? Mais alguma questão? Ninguém aqui? Não? Aí online também não? Então posso dar por encerrado esta sessão de debates e os diálogos Évora Coimbra. Muito obrigado a todos, aos participantes de medieval, de moderna, de contemporânea, ao staff do NEV e ao NEV. Muito obrigado a todos os que estiveram presencialmente e online, e esperemos que de futuro faça-se pelo menos uma vez por ano estes diálogos. Muito obrigado a todos.